Olá pessoal, vamos ver na segunda aula com relação à educação ambiental. Efeitos causados ao homem por alguns metais. Elemento mercúrio. Onde é encontrado este elemento mercúrio que afeta a saúde e a integridade, mais precisamente biológica, do trabalhador? Os equipamentos e aparelhos elétricos de medida, os produtos farmacêuticos, lâmpada de neon fluorescentes e de arco de mercúrio, interruptores, baterias, pilhas, tintas, amaciantes, antissépticos, fungicidas, termômetros. São essas fontes que encontramos o metal chamado elemento mercúrio, onde ele é encontrado. Os efeitos deles no organismo do homem, do trabalhador, temos vários efeitos prejudiciais à sua saúde. Como exemplo, temos distúrbios renais, temos distúrbios neurológicos, os efeitos mutagênicos, alterações do metabolismo do mesmo e deficiência nos órgãos sensoriais. Esses são alguns efeitos do elemento mercúrio no organismo do homem. Outro efeito causado que podemos citar é o cádmio. O cádmio ele é encontrado em baterias e pilhas, em plásticos, ligas metálicas, pigmentos nos papéis, resíduo de galvanoplastia. Como podemos detectar os efeitos desse elemento no organismo do ser humano, do homem, do cádmio? Através de dores reumáticas e miálgicas, distúrbios metabólicos, levando à osteoporose e disfunção renal. Esses são alguns efeitos que é encontrado no organismo proveniente desse elemento cádmio. O outro metal que podemos encontrar prejudicial ao homem, aos efeitos, com relação aos efeitos, é o chumbo. Podemos encontrá-lo em tintas como as de sinalização de rua, impermeabilizantes, anticorrosivos, cerâmica, vidro, plásticos, inseticidas, embalagens. Os efeitos do chumbo no organismo do homem podemos encontrar em diversas situações, diversos exemplos aqui, por exemplo, a perda de memória, cefaleia, no caso, dor de cabeça, a irritabilidade, ele fica irritadiço, tremores musculares, lentidão de raciocínio, alucinação, anemia, a depressão e paralisia. São alguns efeitos que atingem o organismo do homem proveniente desse elemento causador chamado chumbo, desse metal chamado chumbo, ok? A reciclagem dos materiais. Veremos agora a reciclagem dos materiais. Na década de 60, um pequeno histórico sobre o mesmo. Caracterizou-se pela prioração à disposição final dos resíduos sólidos urbanos, com a redução crescente de áreas disponíveis para aterramento
e com o crescimento dos problemas ambientais gerados pela disposição incorreta dos resíduos. Diversos setores mobilizaram-se na luta pela questão ambiental e qualidade de vida, resultando em mudanças significativas quanto às prioridades para o tratamento de resíduos sólidos. Diversos setores da sociedade. Entre 1975 a 1980, os países da Comunidade Europeia publicaram um plano de metas contendo as prioridades relacionadas à gestão de resíduos, redução da produção, reciclagem de material, incineração, com reaproveitamento energético e disposição em aterros sanitários controlados. A reciclagem dos materiais, na década de 80, ela pregou a diminuição da produção de determinados produtos, fomentando a reutilização como substituta ou parceria da reciclagem, pelo fato de consumir menos energia e insumos. A preocupação com a redução no volume de resíduos gerados passou então a ocorrer já no início do processo produtivo. Produtos como as embalagens passaram a ser produzidos com design, visando a reutilização ou matéria-prima, objetivando a reciclagem. A educação ambiental incentivou o consumo de produtos com menos embalagens, ou que pudessem ser facilmente recuperados ou reaproveitados, e os objetivos a serem alcançados pela indústria em geral eram a redução do consumo de recursos naturais e de energia nos processos produtivos, juntamente com a minimização dos impactos ambientais decorrentes desses processos. Na gestão de resíduos sólidos, as metas passaram a ser diminuição da produção de resíduos, a recuperação de energia a partir destes e o incentivo à reutilização e reciclagem como forma de redução dos impactos ambientais causados pelo aterramento. Reciclar é converter o que vem ser reciclagem de materiais. O que entendemos por reciclar? Reciclar é converter os materiais em outros. Há uma mutação, permitindo que sejam reaproveitados para as outras finalidades, outras utilidades. É um processo através do qual qualquer produto ou material que tenha servido para os propósitos a que se destinava antes e que tenha sido separado do lixo é reintroduzido no processo produtivo e transformado em novo produto, seja igual ou semelhante ao anterior. Do contrário, seria destinado à disposição final, no caso que estudamos na aula anterior, o lixo. A atividade de reciclagem do lixo chega a movimentar recursos da ordem de uma centena de bilhões de dólares em países como os Estados Unidos, a maior parte da Europa e o Japão. Esses países, Estados Unidos, o Japão e outros da Europa, são países desenvolvidos, onde as leis ambientais relacionadas à reciclagem do lixo são contínuas. No Brasil, também é a de ordem de bilhões de dólares a magnitude dos interesses envolvidos na questão da reciclagem. Os custos da produção de energia são sabidamente elevados
e a reciclagem de resíduos pode ensejar, ou seja, consideravelmente, economia de energia. O papel produzido a partir da reciclagem permite a redução de 71% da energia total necessária. Podemos também exemplificar com relação à reciclagem do papel em relação à derrubada para produzir o mesmo, enquanto que podemos fazer essa reciclagem, a redução de 71% de energia, enquanto que o plástico 78,7%, o alumínio 95%, o aço 74% e o vidro 13%. Esses valores percentuais relacionados à reciclagem desses materiais, isso é uma estimativa, não totalmente para menos nem para mais, a fins didáticos. É uma estatística elaborada como fonte através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porém, pode oscilar essa questão em termos percentuais desses materiais. São também crescentes os custos de aterramento, com a concentração urbana e o crescimento da população nas áreas metropolitanas, esgota-se rapidamente a capacidade de aterramento em vários municípios e em muitos já não há áreas disponíveis. O aumento das distâncias entre postos de coleta e aterros acaba por gerar custos elevados. A reciclagem de resíduos pode tornar-se fonte geradora de renda e emprego. Nos Estados Unidos, Europa e Japão, países desenvolvidos, que dão muita ênfase a esta área da reciclagem dos resíduos gerados, em qualquer que seja a fonte, gerador, indústria, comércio, na área urbana, etc. A reciclagem representa atividade econômica amplamente desenvolvida. A diminuição dos custos com energia, matéria-prima e transporte pode vir a reduzir significativamente os custos finais da produção. Ou seja, se formos raciocinar aqui, muitas das matérias que são reutilizadas, elas servem para beneficiar ao homem. As primeiras fábricas, vamos ver a reciclagem do papel no Brasil. As primeiras fábricas brasileiras de papéis já utilizavam papel descartado para a produção de novos papéis. Nesta época, as necessidades brasileiras de papel eram supridas por fornecedores do exterior. O passo seguinte foi a produção de papéis utilizando matéria-prima virgem importada. A partir dos anos 70, a indústria brasileira de celulose começa a ganhar representatividade e os fabricantes passam a utilizar matéria-prima virgem de origem nacional. Enquanto isso, paralelamente, a atividade de reciclagem se ampliava em consequência da maior disponibilidade de papéis recicláveis. Ainda sobre a reciclagem do papel no Brasil, segundo os dados do IPT, sempre órgão oficial, em 1995, aproximadamente 80% do total de pasta celulósica produzida
no Brasil provém da madeira e os 20% restantes são obtidos de outras matérias-primas fibrosas, inclusive das aparas de papel. Vamos ver agora um pouco sobre a classificação dos papéis segundo a sua finalidade. Ok? Papéis para imprensa, papéis para imprimir, papéis para embalagem, craft, ondulado e de embalagem em geral, papéis para escrever, papéis para fins sanitários, cartões e cartolinas, papéis para fins especiais. Esses são alguns exemplos, ou melhor, classificação dos papéis por finalidade. Cada qual tem uma finalidade específica para ser utilizado. Com relação à reciclagem do papel, todos os tipos de papéis, com exceção das categorias papéis para fins sanitários, por sua própria finalidade e aplicação, e papéis para fins especiais, em sua maioria utilizados para fins industriais, são normalmente recicláveis. Vamos estudar como é realizado o processo de reciclagem do papel. Os papéis previamente separados e classificados, de acordo com o tipo, a coloração e a qualidade, são levados ao hidrapooper e acrescido de água. Esse hidrapooper, numa indústria, refere-se a um equipamento específico para receber os papéis e a água. É um tanque cilíndrico equipado com um rotor onde realiza a desagregação desse material para a formação de uma pasta composta por fibras, pedaço de material não desagregado, contaminantes, no caso material orgânico, gordura, areia e outros, impurezas, clipes, grampos, arames, vidros, plásticos, dentre outros. Uma peneira situada abaixo do rotor retém parte dos contaminantes e impurezas. São então aplicados a pasta líquida, compostos químicos, que auxiliam a retirada das tintas, normalmente soda cáustica. O processo de reciclagem em relação ao papel. A depuração mais fina ocorre em um equipamento denominado center cleaners, que retém inclusive a areia e a terra presentes na pasta. Discos refinadores promovem a abertura das fibras de celulose, melhorando sua ligação. A pasta é então branqueada através da aplicação de compostos de cloro ou peróxidos. Então, pessoal, aqui termina a nossa segunda aula. Veremos na